Beleza? É isso? Foi mais uma questãozinha para conta, questão de termodinâmica. Agora a gente vai para a próxima questão de termodinâmica, que é a questão 8. Vamos lá, passamos da metade da prova agora, então. Vamos nessa. Questão 23 da prova de física da URGS de 2023. Questão de termodinâmica. Determinado gás sofre as transformações indicadas nos ciclos abaixo, efetuados no sentido horário. E essa informação é importante. Sentido horário. Quando nós temos um ciclo termodinâmico que acontece no sentido horário, ele é chamado de ciclo motor. Ah, esse daqui, então, é um ciclo motor. Tá? Um ciclo motor. Nos gráficos, P designa pressão e V designa volume. E as figuras estão na mesma escala. Então, aqui a gente tem um diagrama PV, um gráfico pressão por volume. Nós temos aqui um ciclo que acontece no sentido horário. Esse ciclo aqui é assim. E esse ciclo aqui também forma um retângulo, só que ele é um pouquinho menor, né? E é assim. Então, esse aqui é o ciclo 1, ciclo 2. Seja W o trabalho total efetivo realizado pelo gás ao longo de um ciclo, isto é, todo o trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança, descontado todo o trabalho realizado sobre o gás pela vizinhança, ao se fechar um ciclo. Assim, W pode, em princípio, ter valor positivo, negativo ou nulo. Nesse caso em que o ciclo é motor, o trabalho vai ser positivo. O ciclo motor tem trabalho positivo, ou seja, tem mais realização de trabalho do que sofrimento de trabalho durante o ciclo. E a gente consegue ver isso pelo ciclo ter o sentido horário. Sempre que o ciclo tiver um sentido horário, o trabalho do ciclo será um trabalho motor, ou seja, será um trabalho positivo. Tem mais trabalho de expansão do que trabalho de contração. Tá? Seja que a quantidade total efetiva de calor transferido para o gás pela vizinhança ao longo de um ciclo, isso é, todo o calor transferido pelo gás pela vizinhança descontado de todo o calor transferido para a vizinhança pelo gás. Ao se fechar um ciclo, assim que, em princípio, pode ter também valor positivo, negativo ou nulo. Ao se fechar um ciclo, é correto afirmar que... O que é correto afirmar sobre trabalhos e calores aqui ao se fechar um ciclo? Meu, vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui para o canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês, beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. Então a gente precisa lembrar aqui que quando nós temos um ciclo termodinâmico, onde a gente sai de um ponto de determinada pressão, determinado volume, determinada temperatura, fecha um ciclo de transformações e esse ciclo volta para o mesmo valor de pressão, de volume e de temperatura que tinha antes, então nós fechamos exatamente um ciclo termodinâmico, então nós temos que a variação interna total nesse um ciclo voltou, né, é zero, porque a energia interna total voltou a ser a mesma que era antes. Então a variação da energia interna total de um ciclo completo é zero. Não tem variação, nós voltamos para a mesma energia interna que tinha antes. Porque o gás voltou a ter as mesmas condições de temperatura que tinha antes. Bom, se a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, então, nós vamos perceber como consequência disso que todo o trabalho total realizado no ciclo, em um ciclo completo, vai ser igual ao calor total nesse um ciclo completo. E aí, como nós temos um ciclo motor, tá? Como nós temos um ciclo motor, o trabalho, num diagrama PV, num gráfico pressão-volume, o trabalho de um ciclo é igual à área interna desse ciclo. Tá? E, claro, se o ciclo acontece no sentido horário, nós temos um ciclo motor, e o trabalho total será positivo. Se o ciclo fosse no sentido anti-horário, seria um ciclo refrigerador e o trabalho total seria negativo. Então, nesse caso, nós temos um ciclo motor, que é no sentido horário, isso está lá no comando da questão, na verdade, no enunciado, né? Então, nós temos um ciclo motor, porque acontece no sentido horário, e o trabalho total, então, é positivo. E como o trabalho total após um ciclo é igual à área interna, aí a gente compara a área interna dos dois ciclos. Olha aqui. Vou pegar a canetinha aqui e aumentar a tela. Esse daqui, ó, é o trabalho do ciclo 1. Que é positivo, porque é no sentido horário. Tá? Sentido horário. Trabalho positivo. Esse daqui é o trabalho do ciclo 2. Trabalho 2. E também é no sentido horário, então ele também é um ciclo motor com trabalho positivo. Trabalho positivo, beleza.
Os dois trabalhos são positivos, mas aí, como as duas figuras estão na mesma escala, os dois gráficos, né, estão na mesma escala, então a gente pode comparar os trabalhos aqui. Consegue perceber que o trabalho 1, que é a área interna do ciclo 1, é maior do que o trabalho 2? E os dois são positivos? Beleza? Essa área aqui é maior do que essa área aqui. Essa figura aqui tem uma área maior dentro do ciclo do que essa daqui. Então, o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. Então, a gente vai ter essas relações. O trabalho 1 é maior do que o trabalho 2. Nós vimos, pela primeira lei da termodinâmica, que o trabalho total em um ciclo é igual ao calor total em um ciclo. Então, a gente pode escrever também que, se o trabalho 1 é maior que o trabalho 2, o calor 1 é maior do que o calor 2 também. O calor em 1 é maior que o calor em 2, porque o calor em 2 é igual ao trabalho em 2. E o calor em 1 é igual ao trabalho em 1. Isso é devido à primeira lei da termodinâmica. E isso aqui resolve o problema. Isso aqui nos leva diretamente à alternativa em que o calor é maior em 1 do que em 2. Nos leva à alternativa B. Certo? Nos leva à alternativa B. Então, a alternativa B tá aqui. Os dois são positivos, inclusive, tá? Esse aqui são positivos. Esses calores são positivos, esses trabalhos são positivos, tudo positivo. Certo? Então, é tudo positivo e o calor Q em 1 é maior que o calor Q em 2. Tá? Então, o trabalho é maior em 1, não, em 2 do que em 1 não, né? Aqui está errado. Aqui está o contrário. Q é o mesmo? Não é o mesmo. Q é menor em 1? Não. É maior em 1. E trabalho não depende do caminho? Não, trabalho depende do caminho aqui. Dependendo do caminho do ciclo, né, o caminho da transformação, a gente vai ter um trabalho diferente. Tá? Então, a alternativa B é a única que fecha aqui nessa questão de ciclos termodinâmicos dessa prova.